Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre a primeira parte da prova de geografia da SpaceX realizada no ano de 2019. Irei comentar as 6 primeiras questões. Vamos lá, moçada! Se tiver alguma dúvida, pergunte lá nos comentários. Valeu, moçada? A primeira questão. BREAST é uma abreviação para British East, saída britânica na tradução literal para o português. Esse é o termo mais comumente usado quando se refere à decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. Entenda a polêmica saída do Reino Unido da União Europeia com esta e outras 10 questões. Considerando a composição do Reino Unido, escolha aquela que melhor expressa a representação cartográfica do BREAST dentre as alternativas abaixo. Então eu coloquei essa imagem que não faz parte da questão, que fique bem claro. Essa imagem foi colocada apenas como forma ilustrativa para auxiliar na explicação da questão. Então aqui nós temos, em primeiro lugar, a Inglaterra, representada aqui em vermelho. Aqui nós temos a Grã-Bretanha, que é constituída pela Inglaterra, em vermelho, o País de Gales, nesse vermelho mais clarinho, e a Escócia. E nós temos o Reino Unido, que é constituído pela Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, na verdade, muitos alunos confundem, a Grã-Bretanha com o Reino Unido, pensando que é a mesma coisa. Não, não é. Então, a resposta correta, se vocês analisarem as opções, verão que a letra A é aquela que reúne os países que compõem o Reino Unido. Vamos à questão de número 2. Recentemente, o governo brasileiro resolveu abolir o horário de verão, uma medida que tinha por finalidade economizar energia no período do ano em que a maior parte do território nacional recebe mais luminosidade natural ao longo do dia. A duração dessa luminosidade varia de acordo com a localidade, dependendo da latitude e da estação do ano. O gráfico abaixo, que está aqui do lado, apresenta a duração média de luminosidade natural em 3 localidades, 1, 2 e 3, ao longo de um período do ano. Esse período se estende de setembro a março, portanto, abrangendo a primavera e o verão do hemisfério sul. Eu coloquei essa imagem aqui, que não faz parte da questão, apenas como ilustração para auxiliar a explicação, para mostrar a vocês que durante os meses de verão, o período de abrangência do chamado horário de verão, que na verdade começava na primavera, em meados de outubro, e ia até a meados de fevereiro, pegando, portanto, um pedaço da primavera e um pedaço do verão. Então vocês podem ver aqui a posição da Terra, temos aqui a América do Sul. Como o nosso planeta possui um eixo imaginário inclinado em 23 graus, na medida em que a Terra gira ao redor do Sol, a duração do dia e da noite vai se alterando ao longo das estações do ano. Então aqui nós temos a época do solstício de dezembro, que é o dia do ano em que temos oficialmente o início do verão, e através
do solstício de dezembro, vocês podem observar que o período da luminosidade vai aumentando na medida em que a latitude também aumenta. Repare que quanto mais próximo do Polo Sul, maior será o período do dia, menor será o período da noite no hemisfério sul. Claro que no hemisfério norte é o inverso. Maior será o período da noite, menor será o período do dia. Mas estamos analisando a questão do horário de verão aqui no Brasil, que foi adotado até o ano de 2018. Então, o que nós podemos perceber que as cidades ou a região que mais se beneficiava do horário de verão era justamente aquela mais afastada da linha do Equador, que nesse caso é a região sul. Então, o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, era a unidade da Federação Brasileira onde a economia de energia elétrica era maior, até mesmo porque no verão o dia amanhece muito cedo lá no sul, escurece muito tarde. Sendo assim, a economia de energia é maior. Enquanto que, na medida em que você se aproxima da linha do Equador, essa variação de luminosidade nos meses de verão, que é o objeto da questão, ela vai diminuindo. Se você observar aqui a linha do Equador, essa linha branca, perceberá que lá na região norte do Brasil, nas áreas cortadas pela linha do Equador, a duração do dia e da noite é exatamente igual no verão e no inverno. Não tem oscilação. 12 horas, podemos assim dizer, de período claro, com a presença do sol, 12 horas sem a presença do sol. Podemos assim dizer, de uma forma mais clara e objetiva. Sendo assim, nós temos aqui várias cidades. Observe que a cidade 1 é aquela que tem o maior período de luminosidade no mês de dezembro. Ora, qual é a cidade que tem o maior período de luminosidade no mês de dezembro? É justamente aquela que se encontra mais afastada da linha do Equador. E qual dessas cidades aqui, apresentadas ou citadas nas 5 opções, se encontra mais afastada da linha do Equador? A cidade de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Então, só poderia ser Porto Alegre. Brasília está na faixa intermediária entre Porto Alegre e a linha do Equador, podemos assim dizer. E Recife é a capital de Pernambuco, está relativamente próxima da linha do Equador. Então você pode perceber que no verão o período de variação de luminosidade não é tão acentuado assim em relação a, por exemplo, os meses de setembro e março, que marcam o início da primavera e o início do outono. Então a resposta aqui só poderia ser letra A. Eu coloquei a Terra aqui em 2 posições opostas, aqui do lado esquerdo no solstício de verão do hemisfério sul e do lado direito no solstício de verão do hemisfério norte. Aí você vai ver que agora o período diurno no hemisfério sul é curto e o período noturno é longo. Resposta letra A. Aqui nós temos, a figura a seguir representa as placas tectônicas que compõem a crosta terrestre. O movimento dessas placas está indicado por setas. Na figura estão plotados alguns pontos geográficos, de 1 a 5. Considerando as consequências advindas da deriva dos continentes, dinâmica tectônica e a localização geográfica dos pontos 1 a 5, assinale a alternativa correta. A. O ponto 1 se refere à falha de San Andrés, correto? Está aqui o ponto 1, falha de San Andrés, que está entre a placa norte-americana e a placa do Pacífico. Aí está correto. E é resultado do movimento entre as placas convergentes de Nazca e norte-americana. Errado. Primeiro que aqui não tem convergência de placas, e sim transcorrência. Então, o movimento é transcorrente. O limite é transcorrente. E segundo, a placa de Nazca está aqui no hemisfério sul. Na verdade, o que nós temos aqui é a transcorrência
que ocorre entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana. B, o ponto 2 se refere à Cordilheira dos Andes, correto? E é resultado do movimento entre as placas conservativas do Pacífico e Sul-Americana. Não, aqui não é o movimento de placas conservativas, e sim convergentes, ou seja, o encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca deu origem a um dobramento moderno que nós chamamos de Cordilheira dos Andes. Os dobramentos modernos encontrados em nosso planeta derivam da convergência de placas tectônicas. C. O ponto 3 se refere à dorsal mesoatlântica. Ponto 3, correto. E é resultado do movimento entre as placas divergentes africana e sul-americana, correto. Aqui nessa faixa escura, nós temos a dorsal atlântica. Aqui nós temos a dorsal mesoatlântica e aqui nós temos a dorsal do Atlântico Norte. Então, é uma cadeia de montanhas submarinas que vem se formando no transcurso de milhões de anos, em pontos em que as placas estão em movimento divergente, separação. Aqui no hemisfério sul, nós temos o movimento divergente das placas sul-americana e africana. No hemisfério norte, nós temos o movimento divergente da placa euroasiática com a placa norte-americana, como vocês podem ver aqui. Então, a resposta correta é a letra C. D. O ponto 4 se refere à fossa abissal do Atlântico. Ponto 4, fossa abissal do Atlântico Norte. E é resultado do movimento entre as placas convergentes norte-americana e a europeia. Não, aqui nós temos o movimento divergência, separação de placas tectônicas. Então, a resposta está errada. O ponto 5 se refere ao Himalaia e é resultado do movimento entre placas divergentes. Não, aqui nós tivemos o encontro da placa indiana com a placa asiática. A placa indiana, ela se desprendeu do continente africano há cerca de 65 milhões, 70 milhões, 80 milhões de anos atrás, não se sabe ao certo a época, se estima, e a partir do momento em que essa placa ela se encontrou com a placa euroasiática, nós tivemos ali a formação de um dobramento moderno, a Cordilheira do Himalaia, que inclusive onde se encontram os pontos mais elevados do relevo terrestre, como, por exemplo, o Monte Everest, com mais de 8.840 metros de altura. Na verdade, 8.848 metros, que é o ponto mais elevado do relevo terrestre. Então, a resposta, a letra C. Vamos à questão de número 4. Irregular distribuição dos recursos hídricos, uso compartilhado de bacias hidrográficas, ineficientes sistemas de tratamento, desmatamento, construção de barragens, despejo de lixo, diversidade climática, expansão da urbanização, pressão demográfica, geração de energia, projetos de irrigação, dentre outros, são fatores que potencializam o estresse hídrico e originam situações hidroconflitivas. A geopolítica da água, eu tenho um vídeo, uma aula gravada sobre a geopolítica da água, recomendo vocês assistirem para entender melhor esse tema. Sobre esse último termo, considere as seguintes afirmações. Um exemplo de situação hidroconflitiva é o caso da construção de barragens para projetos de irrigação na bacia do Rio Nilo pelo governo sudanês, o que tem provocado tensões com vizinhos, com o vizinho Egito. Tá, correto. Então aí nós temos uma afirmativa correta. Essa construção dessa barragem, no caso do Sudão, tem gerado algum tipo de conflito, né? Porque o grande temor dessa questão é quando você represa a água e de repente passa a utilizar essa água também para irrigação de lavouras, você vai reduzir a vazão de um rio. E a redução da vazão do rio Nilo, logicamente, pode comprometer as necessidades básicas do Egito. Então, sendo assim, nós temos ali um probleminha com o vizinho.
E esse problema também deriva até mesmo do fato de outros países localizados na própria bacia do Rio Nilo estarem desenvolvendo projetos dessa natureza. 2. O Brasil, por dispor de uma região extremamente rica em recursos hídricos, não tem registrado problemas dessa natureza com seus vizinhos ao longo de sua história republicana. Aí nós temos um erro. A própria construção da usina de Itaipu, ela gerou um ponto de atrito com o governo argentino. Então teve que ocorrer uma negociação diplomática, né, entre os governos do Brasil e Paraguai, já que Itaipu é uma usina binacional pertencente ao Brasil e Paraguai, com o governo argentino, mostrando a eles que a construção de Itaipu não iria prejudicar a vazão do Rio Paraná e atendendo assim as necessidades de várias cidades argentinas que são banhadas pelo Rio Paraná e também outras cidades próximas que utilizam as águas desse rio. Então aqui nós temos um erro. O rio Ganges atravessa quase todo o território de Bangladesh, quase todo o território indiano, antes de se abrir no Largo Delta em território indiano. Não. O rio Ganges deságua em Bangladesh e não no território indiano. Então a afirmativa está errada. A construção de barragens a montante pelo primeiro tem provocado desavenças entre esses dois países. Claro, é aquilo que eu disse, né? Quando você constrói uma barragem e quando esse rio é internacional, isso pode gerar algum tipo de atrito diplomático. 4. No conflito entre israelenses e palestinos há um importante componente hídrico, evidenciando pela posse e controle das escassas fontes existentes na região. Verdade. O controle dos recursos hídricos é um dos obstáculos à assinatura de um acordo de paz definitivo entre Israel e a Palestina. Então, a afirmativa está correta. Então, nós temos aqui a letra D como resposta correta, tá? Vamos à questão de número 5. Numa sala de aula, um professor de geografia apresentou o seguinte texto aos seus alunos. Quase todo mundo conhece alguém que tem certeza de que o pouso da Apollo 11 na Lua, assim como os pequenos grandes passos de Neil Armstrong, foram uma farsa. São pessoas que garantem que tudo foi produção de Hollywood. Agora mesmo estamos diante de gente que garante que a Terra, diferentemente de todos os outros planetas e satélites do nosso sistema solar, é na verdade plana. São os terraplanistas. Mas tem gente pior que os terraplanistas. Por exemplo, a sociedade que acredita e divulga que a Terra é oca e habitada. Lá estariam os vikings, nazistas e até uma raça superior que viveria no lugar chamado Agartha, iluminado por um sol interior. Após a leitura, o professor pediu aos seus alunos que, com base em evidências científicas, refutassem a ideia de que a Terra é oca. 3 alunos apresentaram seus argumentos. João, essa ideia de que a Terra é oca é um absurdo do ponto de vista da ciência. Por meio de sismógrafos é possível medir a velocidade de propagação das ondas no interior da Terra. Esses estudos revelam que o interior do planeta é formado por diversas camadas com densidade e composição de materiais variados. Correto. Então, a velocidade de propagação das ondas sísmicas varia de acordo com a densidade das camadas internas existentes em nosso planeta. Essa afirmativa está totalmente correta. Carlos, impossível. As evidências científicas deixam claro que a maior parte do interior da Terra é composta por uma mistura de níquel e ferro em estado líquido, onde a temperatura média está acima de 5.000 graus. O núcleo da Terra, mesmo a uma temperatura que está em torno de 5 a 6.000 graus, ele é sólido. Isso é explicado pela pressão que é exercida sobre o ferro e o níquel. Então, o Carlos está errado. José, como a Terra poderia ser oca se já sabemos que os terremotos e os vulcões, por exemplo,
originam-se da pressão exercida pelo magma encontrado na astenosfera. Correto. Um pensamento mais do que correto. Os vulcões ativos lançam lava na superfície. Ora, de onde provém essas lavas? De camadas que se encontram abaixo da crosta terrestre. A astenosfera, que é uma camada que se encontra entre o manto e a crosta terrestre ou litosfera. Nós sabemos cientificamente que as plumas vulcânicas, que são os hotspots existentes no interior do planeta, levadas pelas correntes de convecção do magma subida, exerce uma pressão violenta na crosta terrestre e naqueles pontos de menor resistência, a crosta se rompe, permitindo assim a passagem do material magmático que irá aflorar na superfície, dando origem aos mais de 1.500 vulcões ativos existentes em nosso planeta. Então, a resposta certa, considerando a estrutura da Terra, pode-se afirmar que são plausíveis apenas os argumentos apresentados por João e José. Letra E. Questão de número 6. A figura abaixo é uma representação dos principais climas que atuam no Brasil. Considere os seguintes climogramas. Eles apresentam as médias anuais de temperatura e pluviosidade de 3 cidades brasileiras entre os anos de 1961 e 1990. Aqui o climograma 1, só para elucidar vocês, representa o clima equatorial. Repare, temperaturas médias mensais acima de 24 graus, característica típica do clima equatorial. O clima 2 é o clima tropical subúmido, aquele que apresenta um verão chuvoso e um inverno seco. É o clima típico do Brasil central. O clima 1 é o clima típico da Amazônia. Clima 1 não, climograma X. O climograma Y representa uma área qualquer, que pode ser Cuiabá, Goiânia, ou seja, do Brasil central, da região centro-oeste. E esse clima aqui, o clima Z, repare que as temperaturas médias dos meses mais frios estão abaixo dos 18 graus, então esse clima aqui, que tem chuvas relativamente bem distribuídas durante o ano, representa o clima subtropical. No outro slide, nós temos, considerando as características climáticas brasileiras, pode-se afirmar o climograma X, representativo do clima 1 tropical de altitude, pode representar a cidade de Boa Vista. Então vamos aqui, ó. Clima 1 tropical de altitude, não. O tropical de altitude apresenta um verão brando e um inverno relativamente frio. Então você descarta isso. E tem mais. Em Roraima, a estação mais chuvosa ocorre no meio do ano, até mesmo porque Roraima se encontra no hemisfério norte. O verão lá ocorre nos meses de junho, julho, agosto, setembro. Então, errada. Vamos para B. O climograma Y é representativo do clima 3, semiárido, e pode representar a cidade de Petrolina. O climograma Y é o tropical subúmido. Petrolina é tropical semiárido. No tropical semiárido, você tem chuvas concentradas de dezembro até abril. E como vocês podem ver, aqui a estação chuvosa começa em outubro e se estende até mais ou menos o mês de abril. Então, descarta-se. Letra C. O climograma Z é representativo do clima 4 subtropical e pode representar a cidade de Porto Alegre. Vamos lá. Aqui nós temos o climograma Z, ok, clima subtropical. E Porto Alegre, que está localizada na região sul do Brasil, apresenta o clima subtropical. Então, a resposta certa, a letra C. O climograma X é representativo do clima 4 tropical e pode representar a cidade de Goiânia. O climograma X. Goiânia é o climograma Y. Aqui pode representar Goiânia. Aqui não. O climograma X poderia representar uma localidade dominada pelo clima equatorial. Então, a resposta errada. O climograma Y é representativo do clima 2, equatorial úmido, e pode representar a cidade de Manaus. O climograma Y
Olha só, o clima equatorial, que é o clima de Manaus, apresenta temperaturas médias mensais superiores a 24. Aqui você já descaracteriza isso, porque essas temperaturas médias durante alguns meses do ano estão abaixo dos 24 graus, descaracterizando assim o clima equatorial. Então, Manaus não está aqui no clima Y. Manaus poderia estar aqui no clima X. Sendo assim, moçada, nós temos como resposta correta a letra C. Espero que vocês tenham gostado do comentário. Deixa aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal. Se tiver alguma dúvida, pergunte e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein?